boa noite a todos. Vamos iniciar hoje o Evangelho com o grupo de estudos, liderando com os trabalhadores, convidados do União Espírita Luz Divina, uma casa que nos acolhe com muito carinho, que o Dr. Anselmo e toda a sua equipe sintam essa nossa gratidão. E nós vamos iniciar o Evangelho de hoje acompanhando a Margarida, que vai fazer a prece por nós. Vamos nos acalmando, fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, nos acompanhando nessa noite de hoje, pedindo sua presença sempre em nossas vidas. Vamos mentalizar a sala de passe, a salinha do Dr. Anselmo, recebendo aquele abraço caloroso dele, nossos companheiros de trabalhos, unidos em oração para o mesmo propósito de aprender um pouquinho mais da nossa doutrina maravilhosa, de mãos dadas um com os outros e com sua prece. Damos abertura aos trabalhos de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque o teu poder, o reino e a glória, para todo sempre. Bons estudos a todos nós, que assim seja. Gratidão, amiga. Bom, hoje quem vai conversar com a gente é a nossa amiga trabalhadora da casa, Maria Aparecida. Eu vou pedir a gentileza de você se apresentar, porque nem todos te conhecem, alguns te conhecem como trabalhadora da casa, pelo horário, mas não conhecem por que você vai poder falar sobre esse assunto. Boa noite, amigos. Primeiro, gratidão pelo convite, pela oportunidade, e também para mim é uma reflexão, porque sempre que a gente é convidado para falar de um assunto, é porque a gente é a primeira pessoa que precisa daquele assunto, né? Então, eu fiz a minha meditação, cheguei à conclusão que eu falaria sobre esse assunto, e aí já acendeu a luzinha. Então, presta atenção, porque serve primeiro para você. Bom, eu sou espírita desde criança, já frequentei outras casas e frequento Luz Divina desde o ano passado, junho do ano passado. Trabalho na sala de passes, eu fico desde a abertura, né? Eu chego lá por volta das 3h, 3h30, fico desde a abertura, que é às 4, até às 7h. Aí 7h eu tenho um compromisso e saio. Então, os frequentadores e os trabalhadores que passam pela casa nesse horário encontram comigo. Os demais eu ainda não conheço todos, mas não vai faltar oportunidade para eu conhecer. A minha formação sempre foi em exatas e tecnologia. Só que sempre tinha alguma coisa dentro de mim me despertando para conhecer o lado humano, tanto o meu lado humano quanto o lado humano das pessoas. Então, depois de ter toda a minha formação na área de exatas e de tecnologia e de estar numa posição legal profissionalmente, eu resolvi fazer um curso de psicanálise. Eu sou psicanalista, embora eu não exerça a profissão. Mas aí eu uso os conhecimentos da psicanálise na minha vida, no orfanato que eu ajudo, e também na profissão, né? Quando a gente vai para uma reunião, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade ali com um usuário ou com um aluno, que eu sou professora também, a gente busca esses conceitos da psicanálise para utilizar. E aqui eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho, de comentar um pouquinho, e a Luz me fez o convite. Então, eu meditei, pensei e cheguei à conclusão que eu deveria começar do básico, né? Da estrutura da psique
e da relação dessa estrutura com a espiritualidade. Quando eu comecei a preparar o material, é muito interessante porque eu tenho vários livros, várias apostilas, mas eu falei, deixa eu fazer uma pesquisa na internet. Apareceu uma frase muito interessante que tem tudo a ver com o conteúdo que eu vou apresentar aqui hoje e que eu achei que valia a pena começar com essa frase para que todos nós façamos uma reflexão. A frase é a seguinte, ó, a única missão que temos ao estar neste planeta é a de realizar a autocura. Eu encontrei essa frase em vários lugares, mas eu não encontrei o autor. Então, eu coloquei como autor desconhecido. Mas eu acho que tem tudo a ver com a gente, né? Para que nós estamos aqui nesse planeta, nessa jornada evolutiva? Para a gente se curar daquilo que a gente não fez adequadamente em outras vidas e a gente vai numa jornada em busca da perfeição, em busca da realização do divino que existe em nós. Ah, realizar a autocura, tá bom. Como que eu realizo a autocura? Através do autoconhecimento. Ah, então tá fácil. Se eu preciso me curar, eu preciso me conhecer. Mas será que é tão fácil assim eu me conhecer? Pesquisando as obras de Joana de Ângeles, eu encontrei essa frase aqui no livro O Homem Integral. Homens aparência, tornam-se quase todos, calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, enxameiam num contexto confuso, sem liberdade. No entanto, em regime político e social de liberdade, atulhados de ferramentas de trabalho como de lazer, desmotivados e automatistas, sem rumo. Prosseguem avançando ou caminhando em círculo, desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalização da interiorização que realmente é libertadora. Então, isso daí tem tudo a ver com o autoconhecimento, né? Todos nós fugimos daquele mergulho interno que vai trazer a nossa plenitude. A gente gasta muito tempo com diversão, com lazer, com trabalho e esquece de olhar para o nosso eu, porque é esse eu que precisa ser curado para a gente conseguir evoluir. Eu tinha preparado aqui uma apresentação, mas à tarde eu estava... Improvisei algumas figuras para ficar mais fácil aqui, eu vou tentar mostrar. Bom, quando a gente fala aqui, por exemplo, ó, do corpo humano, né? Essa figura aqui é uma figura do corpo humano. Se eu falar, por exemplo, de cabeça, todo mundo tem a ideia, isso daqui é cabeça. Ah, vou falar da mão, isso daqui é mão. Falar do ombro, isso daqui é ombro. Mas a hora que eu falo psique, o que vem na nossa cabeça? O que a gente imagina que seja a psique? Porque se a gente não tem pelo menos uma ideia do que é, fica difícil da gente entender, fica difícil da gente aprender, né? Então, vou começar pela definição. Psique é uma palavra de origem grega que significa alma. Psique eu vou associar com a minha alma ou com o meu espírito. Ela inclui a personalidade de um modo geral. Todos os pensamentos, todos os sentimentos e todas as percepções que cada um de nós tem. E é através dessa personalidade, dessa percepção, desses pensamentos, desses sentimentos, que eu, ser humano, que nós, seres humanos, vamos conseguir interagir nesse meio aqui que nós vivemos, né? Então, o que significa a psique? É a minha personalidade e é através dos conteúdos que ela tem que eu vou conseguir interagir no meio em que eu vivo, interagir com as pessoas, tá bom? Ela possui duas partes, dois níveis.
o nível consciente e o nível inconsciente. Tá, mas o que significa o nível consciente e o nível inconsciente? Vamos fazer uma analogia com o iceberg. Eu acho que isso daí facilita bastante o entendimento da gente. Ó. O que é o iceberg? Essa pedra de gelo aqui enorme está lá no oceano. Ela tem a parte que está superior ao nível de água e ela tem a parte que está inferior ao nível de água. Então, essa parte aqui superior, que fica visível, a gente pode associar com o nosso consciente. E essa parte aqui, que está submersa, que a gente não consegue olhar no nível do oceano, é o nosso inconsciente. É uma parte bem maior do que aquela parte consciente. Tá bom, vamos trazer esse conceito para mim. Então, qual é a minha parte consciente? É aquela parte que eu lembro, que eu sei, que eu conheço. Por exemplo, eu sou a Maria Aparecida, eu tenho 53 anos, eu estou vestindo essa camiseta branca, eu lembro que hoje de manhã eu fui na feira e eu comi um pastel, eu lembro que ontem eu comi macarronada, eu lembro que aos 8 anos eu ganhei uma bicicleta e eu fiquei muito alegre. Então, todas aquelas lembranças que eu tenho, todas aquelas vivências que eu tenho, estão na minha parte consciente. E o que é aquela parte inconsciente? É aquela que está submersa dentro da minha alma, dentro do meu espírito, e eu não me lembro, mas ela influencia diretamente o meu modo de agir, né? Por exemplo, chega uma pessoa perto de mim e eu falo assim, Deus do céu, eu não sei o motivo, mas eu não posso nem olhar para essa pessoa que acabou de chegar aqui. O santo não bateu. Não é que o santo não bateu, é que existe um conjunto de lembranças que estão adormecidas no inconsciente e que eu não consigo saber o porquê. Mas só que a hora que o fulano chega, é um estímulo consciente, eu falo, caramba, eu não sei porquê, mas eu não consigo nem olhar para esse exemplo. Ah, eu vou na praia, mas eu não consigo entrar na água, não. Nem colocar o pé ali na beiradinha da água. Eu morro de medo de água. Aí eu posso até pensar, perguntar para minha mãe: aconteceu alguma coisa comigo em relação à água quando eu era criança? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Mas eu não sei o porquê, eu não consigo tratar com esse medo. Mas eu sei que esse medo existe, que esse medo está dentro de mim. Ou então aquela famosa gota d'água, né? A gente está ali conversando, vivenciando, e de repente alguém fala alguma coisa e eu vou lá e explodo, né? Aí eu falo, gente, mas por que eu fiz isso? A pessoa só falou uma coisinha ali. Ah, mas foi a gota d'água. Tá bom, dentro de mim tem como se fosse um baldinho ali que vai enchendo, e de repente alguma coisa que é dita, que é vivenciada, cai aquela gotinha ali, pronto, é o suficiente para eu estourar. Se eu não começar a pesquisar esse meu interior, a pesquisar o que está acontecendo dentro de mim, eu vou ter essas reações explosivas e só vou complicar a minha vivência nessa vida. Então, eu preciso começar a descobrir o que está acontecendo lá dentro de mim, que me faz agir desse jeito. Preciso começar a fazer a limpeza desses conteúdos para eu começar a curar essas experiências anteriores, melhorar a minha vivência nessa vida e começar a melhorar a minha vivência para as vidas futuras. Então, por isso que eu preciso conhecer o meu inconsciente. Tá bom, agora vamos começar a associar isso com a nossa reencarnação. O que tudo isso tem a ver? Quando nós reencarnamos aqui, né, nessa pátria terrena, a gente recebe duas roupagens. Uma roupagem é a nossa roupagem física. Tá bom, o que é isso? Ah, esse rosto, essa pele, esse cabelo, essas características do meu corpo.
Em determinados casos, vem até com alguma deficiência, porque é preciso para melhorar o meu aprendizado. Mas além dessa roupagem física, eu recebo também uma roupagem psíquica, que é toda essa personalidade, essas ações, essas atitudes que eu vou ter. E tanto a roupagem física quanto a roupagem psíquica, elas vão estar em sintonia com as necessidades de evolução do espírito. Então, se eu for uma pessoa muito iluminada, eu vou receber uma bagagem psíquica muito boa. A gente tem exemplos de pessoas assim, o Chico, o Divaldo, a Madre Teresa e por aí vai. Como a gente não é, então a gente recebe essa roupagem física e psíquica para a gente evoluir e um dia, quem sabe, chegar lá onde eles já estão, já que todos nós estamos nessa trilha evolutiva. E tanto essa roupagem física quanto essa roupagem psíquica vão me permitir organizar minhas experiências, principalmente minhas experiências psicológicas, né? Essa roupagem psíquica, ela recebe o nome de eu ou de ego, né? Então, o ego significa essa roupagem que eu recebo para reencarnar. Tá bom, mas por que eu preciso disso? O espírito, como a gente já leu, já estudou, ele tem o conhecimento de todas as vivências que a gente já teve. Só que quando a gente reencarna, para a nossa evolução, para facilitar a nossa vida, a gente tem um esquecimento. Então, a gente tem esse ego que vai permitir com que a gente vivencie essa vida e comece a construir as experiências dessa vida. Só que esse espírito, ele vai se comunicando aqui, às vezes a gente vai tendo lembranças, vai tendo intuições e vai tendo outras vivências, mas daqui a pouco eu chego lá nesse espírito. Vamos falar desse ego aqui. Então, o que esse ego faz? Ele é o meu eu, né? Quando eu sou criancinha, eu começo a chorar e eu percebo que a minha mãe vai lá e me dá alimento. Então, eu associo isso. Choro sacia a fome. Se eu tô com a fralda suja, eu choro, minha mãe vai lá e me limpa. Então, eu começo a associar. Ah, eu choro, alguém vai lá e me limpa. Ai, que legal. Então, isso começa a ficar gravado em mim. E aí eu começo a chorar, começo a fazer escândalo. Por isso que a gente vê aquelas crianças fazendo birra, fazendo escândalo. E aí os pais precisam começar a dar determinados cortes, a fazer determinadas frustrações para a gente começar a educar essa personalidade. Senão a gente vai começar crescendo achando que a gente pode fazer de tudo. Eu quero, eu vou e faço, sem medir consequências. E a gente sabe que não é assim. A gente tem que estruturar esse ego, senão ele cresce desestruturado. Vamos ver uma frase da Joana de Ângeles aqui, do livro Autodescobrimento, uma busca interior. O ego é a produção do estado de consciência, portanto, ele é transitório e impermanente. O que significa isso? Que durante a minha vida eu vou ter este ego, vou ter esta personalidade. Quando eu desencarnar, este ego, essa personalidade vão perder o sentido, vão deixar de existir. Mas aquele espírito que me acompanha continua lá comigo, mas eu já chego nele. Aí, se ainda tiver dúvida, né, sobre o que é o meu ego, é só cada um fazer a seguinte pergunta. E aí cada um vai responder. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou trabalhadora, eu não sou trabalhadora, eu sou emotiva, eu sou agressiva, porque cada um tem determinadas características na sua personalidade. Então, para a gente começar a se conhecer, a gente tem que perguntar quem eu sou. E não pode ter medo de enfrentar a resposta que vem, porque nem sempre aquela resposta que vem é a resposta satisfatória, né? Nem todo mundo aqui é calmo, é evoluído. Não, a gente ainda tem muita coisa que aprender. Então, a gente tem que olhar para isso e falar, tá bom, eu perco a paciência muito rápido. Por quê? Vamos descobrir lá no inconsciente o que acontece para que a minha parte consciente se desestabilize tão fácil. E vamos começar a trabalhar isso. Bom, o ego é si mesmo.
que a Luz faz dela, é a imagem que a Arlete faz dela, então é a imagem que cada um faz de si. Essa imagem, ela vai se transformando durante a nossa vida, porque eu vou visualizando minha mãe, vou pegando um pouquinho dela e colocando dentro de mim. Vou visualizando meu pai, pego um pouquinho dele e coloco dentro de mim. Então, minha personalidade vai sendo moldada pelos familiares, pelos amigos, pelos problemas que eu vou vivenciando, e é através do ego que eu consigo enfrentar a dor, o sofrimento e transformar isso em evolução. Desde que lá no começo eu tenha sido preparada. Porque se lá no começo eu tive muita permissividade, na minha cabeça tá que eu posso tudo. Aí lá na adolescência ou na vida adulta acontece alguma coisa que me contraria e eu perco o rumo, né? Então a importância da gente, desde a fase de criança, lá, receber não, receber sim, ficar de castigo em determinados momentos, vai estruturando a nossa personalidade, vai estruturando o nosso ego. Isso é importante para a gente colocar limites. Se eu tenho meu ego estruturado, eu consigo falar não, mesmo que uma pessoa faça chantagem comigo. Imagina assim, né? Um amigo fala a um amigo, uma amiga, namorado, ai, vamos em tal lugar? Se eu tenho meu ego desestruturado, eu já começo a pensar, aí eu não quero ir. Mas eu tenho que ir, porque senão ele não vai gostar de mim, não vai ficar bravo comigo. Então, mesmo que aquilo me machuca, eu vou quase por uma obrigação. Se eu tenho meu ego estruturado, eu falo, olha, hoje eu não quero ir. E eu não vou. Mesmo que a pessoa venha com chantagem, venha fazendo chorinho, eu consigo falar, isso é um problema dela, eu não vou. Né? Um outro exemplo. Eu tenho uma prova amanhã e eu preciso estudar hoje. Então, hoje eu vou estudar. Aí eu estou lá estudando, toco o telefone e são os meus amigos. Vem para a balada, só falta você, tá todo mundo te esperando. Se eu não tenho ego estruturado, eu falo, tô indo. E amanhã eu vou mal na prova. Se eu tenho ego estruturado, eu falo, olha, não dá. Gostaria muito de estar aí com vocês, mas eu não estou preparada para essa prova, eu vou ficar em casa estudando. Estou fazendo reeducação alimentar. Então, durante 3 meses, eu não vou comer doce, só vou comer frutas. Para que eu faça reeducação alimentar, eu preciso cortar algumas coisas. Aí eu saio com a minha amiga, aí vamos comer um bolo de chocolate. Reeducação alimentar, não, bolo de chocolate. Vou lá e cedo. Aí eu vou almoçar na casa de um parente, tem feijoada, tem macarronada, tem sobremesas mil, vou lá e como. Então eu começo a ceder e não atinjo aquele meu objetivo. A gente encontra muito isso nas pessoas que têm determinados vícios, né? Bebida, álcool. Então a pessoa fala, eu vou parar de fumar. Tá bom. Só que aí a primeira vontade que dá, ela já vai e cede. Então ela não consegue se organizar para atingir aquele objetivo. Tem uma frase aqui da Joana de Ângeles, do livro O Despertar do Espírito, que fala assim: o eu pessoal, ele é consciente. Não obstante, ele deixa de ter lucidez quando adormece, quando se é vítima de um traumatismo craniano e desfalece, quando se está em transe natural ou sob ação hipnótica ou medicamentosa, reaparecendo quando do retorno à consciência lúcida, que decorre naturalmente de um outro eu, certamente superior, que rege a organização e a atividade da consciência. Então, o que isso significa? A minha parte consciente, ela adormece de vez em quando. Quando? Quando eu durmo, quando eu tomo determinados medicamentos que me deixam dopadas, quando eu sofro determinados acidentes, por exemplo, um traumatismo craniano, quando eu fico em coma e quando eu durmo. Só que quando eu durmo, eu tenho sonhos, então esse espírito se comunica comigo através dos sonhos. Nem sempre eu lembro daquilo que eu sonhei. Mas quando eu acordo, eu volto para a consciência. Ou quando passa essa fase crítica, né? Quando eu saio do coma, ou quando eu deixo de tomar aqueles medicamentos que me dopavam, eu volto a ter consciência.
Mas mesmo nesses momentos, existe um outro eu, esse eu superior que está organizando tudo isso. Quem que é esse eu superior que eu já falei lá atrás e que volta a aparecer aqui? Esse eu superior, ele é chamado de self. Tá bom, então vamos deixar bem claro. Eu tenho dois eus. Eu tenho o eu que é chamado de ego, que cuida ali, que gerencia a parte consciente, e eu tenho um eu que é chamado de self e que gerencia a parte inconsciente e se comunica diretamente com a consciente. Porque se a gente lembrar do iceberg, né, eu tenho aquela montanha em cima do nível do oceano e aquela parte de baixo. Mas tudo isso é uma montanha só. Então, eu sou um ser só. Só que eu tenho a minha parte consciente e a minha parte inconsciente. O que a Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, fala? Convimos afirmar, portanto, que o self, ou espírito criado por Deus, não pode fugir à sua fatalidade imarcessível na conquista da perfeição. Ah, então já começou a ficar mais claro para nós espíritas. Então, esse inconsciente, esse self, é o espírito criado por Deus. E todos nós estamos aqui na conquista da perfeição. Aí tá bom, então já ficou mais fácil, né? Já que eu tenho que me autocurar e que eu tenho que me conhecer, então eu já tenho uma perspectiva de que esse espírito aqui vai me conduzir à perfeição um dia. Se eu não fizer nada, vai demorar muito. Se eu começar a fazer coisas boas, eu consigo dar passinhos mais rápidos. Aí tem uma outra imagem aqui, só para a gente começar a enxergar, porque eu acredito que quando a gente enxerga, fica mais fácil da gente entender, né? Só para a gente fazer a analogia lá do iceberg. Então, tá aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa parte maior aqui, que é o inconsciente, que é o self. E ele é regido pelo self. Aí todo mundo vai falar, mas peraí, ele é o todo e ele é que rege? É, porque o espírito tem essa capacidade. E dentro do espírito tem essa bolinha menor aqui, que é o consciente, que aí ele já é gerenciado pelo ego, pelo eu. No consciente existe muito mais do que a minha personalidade. Está aqui. Só para a gente ter ideia, o espírito é sempre mais, né? A parte inconsciente é sempre mais do que a parte consciente. Tá, vamos continuar. Tudo que o consciente vive, ele se emociona. Se essa emoção for satisfatória, ele lida numa boa, ele consegue encarar a situação numa boa. Se essa emoção ela é traumática, ela é pesada, e o eu, a personalidade, não consegue tratar, automaticamente joga para o inconsciente. É como um mecanismo de defesa, mas eu não vou falar disso agora. Se tiver interesse, eu falo sobre o mecanismo de defesa num outro momento. Né? Então, tudo aquilo que a gente não consegue tratar, não consegue elaborar, vai para o inconsciente, mas não fica dormindo, não. Ele fica ali adormecido, ele vai se alimentando daquele baldinho que vai enchendo, e uma hora ele vai estourar. Né? Então, quais são essas emoções difíceis? A perda de um ente querido, uma humilhação, né? Na adolescência, ali a criançada vive fazendo aquelas brincadeiras pesadas, então a gente tem que estar de olho na criançada para orientar, para tratar bem, para limpar a mente deles, para que eles não guardem dentro de si emoções que vão prejudicar o desenvolvimento. Agressões, violências e, às vezes, alguma situação que a gente interpretou errado, né? De repente, são lá dois irmãos e um deles acha que a mãe super protege o outro. Não, a mãe trata os dois iguais, mas esse daqui acaba achando que a mãe está sempre ali super protegendo. Então ele começa a guardar na cabeça dele essas minhocas e elas vão ficar lá dentro e vão aumentar esse baldinho. Aí a pessoa começa a ficar insegura, começa a achar que ninguém gosta dela. E aí lá na frente tem que procurar um profissional para conseguir ajudar a tratar dessa emoção que indevidamente a pessoa foi guardando, né?
Ó, aqui no livro Autodescobrimento, uma busca interior, a Joana de Ângeles fala: indispensável que o self predomine desperto no indivíduo, contribuindo para a sua realização, segurança e plenitude. De novo, né? O espírito tem que estar desperto. E como esse self, esse espírito, é o meu inconsciente tem que estar desperto. Para quê? Para possibilitar minha realização, minha segurança e minha plenitude. Senão, eu vou começar a guardar coisas que eu não vi. O self prepondera no conjunto quando lúcido e desperto, fixando nas telas do subconsciente, viciado pelas reencarnações infelizes, as aspirações superiores de que se faz portador, na marcha do progresso para total realização. Então, esse espírito ele vai trazer aquilo que eu não vivenciei adequadamente nas outras vidas e que eu fui guardando no meu inconsciente. Ele traz junto. E mais cedo ou mais tarde, isso vai escapando para o meu consciente, e aí eu começo a falar: caramba, é uma intuição. Caramba, mas antes eu comia tal alimento e agora eu não como. Por quê? Porque tem alguma associação negativa lá dentro, né? Imagina que numa outra vida eu estava lá fazendo um doce de banana e aí, de repente, eu recebi uma notícia muito ruim, que eu perdi um amigo, que eu perdi um parente, e eu associei aquilo com doce de banana. Então, eu parei de comer o doce de banana. E aquilo ficou guardado no meu espírito, porque eu não trabalhei. E nessa vida eu cheguei, até comi, mas de repente falei: gente, não consigo mais nem olhar para isso, não sei por quê. Isso é um exemplo simples, né? Porque se a gente for olhar para trás lá do nosso passado, a gente deve ter feito coisas horríveis, né? No tempo da escravidão, a gente deve ter judiado dos escravos, deve ter judiado dos índios, vai saber o que a gente fez. Então, essas emoções mais pesadas vêm com a gente. Mas só que a Joana sempre fala, né? Olha, caminha, faz o bem, se autoconhece, que o progresso está garantido. Quanto maior o autoconhecimento, mais livre a gente vai ter para resgatar essas informações, para elaborar essas informações e para ir para frente. Quando eu fiz a pós em psicanálise, a gente teve que fazer terapias de vidas passadas, porque quem vai clinicar vai atender as pessoas. E aí, de repente, a gente fazia lá o relaxamento e vinha aquela emoção de outra vida, e a pessoa ficava perturbada, porque falava: caramba, mas na outra vida alguém me deu um tiro, ou caramba. Então, assim, é aquela emoção que está reprimida que vem e se solta. E na hora que solta, ela solta com lágrima, ela solta com dor, ela solta com dor de cabeça, ela solta com dor de estômago, e a pessoa tem que ter estrutura para trabalhar tudo aquilo. Senão acaba piorando ainda mais. Por isso que a gente precisa se autoconhecer para conseguir tratar disso. Tem outra frase da Joana, que é do livro Em Busca da Verdade. Quando o self identifica a necessidade de ser gentil, caridoso e afável, portador de compaixão e humanitarismo, ele desloca da função convencional, que é aquela função de trazer toda a nossa história, de proteger o nosso consciente, o nosso corpo, para a nossa evolução, e externa o divino que existe nele, reaproximando de Deus. Olha que coisa bonita, né? Quando a gente consegue trabalhar tudo isso, a gente consegue pensar na caridade, não porque é moda, mas na caridade porque faz bem para a gente. A gente consegue pensar no próximo porque faz bem para a gente. E esse sentimento sublime vai ligando a gente com Deus e vai aproximando a gente de Deus. Então, a gente tem que praticar bem isso, né? Bom, vamos refletir um pouquinho sobre tudo isso que eu falei, né? Eu já ouvi aqui em outros encontros assim, e é comum a gente ouvir isso, né? Ai, determinada pessoa me incomoda. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos pensar numa pessoa que incomoda a gente, né? Um amigo, um parente. Pensa nessa pessoa. Só de pensar, a gente já começa a sentir uma coisa aqui na região do estômago, né? Perto do chakra do esplênico e do gástrico. Por que isso?
Na verdade, aquela pessoa é ela, né? Ela tem o conjunto dela, o conteúdo dela, o problema dela, e quando ela chega perto da gente, ocorre aquela comunicação com o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente joga essa descarga emocional, e isso pega no nosso sistema nervoso central, que é responsável pela comunicação com os nossos chakras. E aí começa, né? Aquele revertério no estômago, aquele revertério aqui no frontal. Então, essa comunicação acontece, tá? E como que eu corrijo isso? Olhando para o meu inconsciente. Por mais difícil que pareça, o que a gente tem que fazer é isso, ó. Aquilo que me incomoda no outro, eu corrijo em mim. Porque o outro tem o conteúdo dele e ele despertou alguma coisa que está no meu conteúdo, no meu interior. Então, eu preciso trabalhar isso em mim, porque o outro vai continuar sendo ele. Só que a hora que eu trabalhar isso em mim, ele vai chegar perto de mim, perdão, e não vai me incomodar mais. Ele vai continuar com a voz dele, com a risada dele, com o jeito dele, mas ele não vai me incomodar. E é isso que me fez evoluir. Então, é difícil, mas a gente tem que trabalhar isso. O que me incomoda no outro, eu corrijo em mim. Outra frase para a gente pensar. O outro não existe para me agradar. E eu não existo para agradar o outro. Ah, mas é muito difícil. Não, mas ó, se eu amo a pessoa, eu vou casar com essa pessoa, ok. Mas eu não posso exigir que essa pessoa faça o que eu quero. Ela é ela, e eu vou ter que tolerar algumas coisas. Não estou falando que a gente vai ter que tolerar violência, agressão, nada disso. Isso está errado e a gente tem que buscar o certo. Mas é errado a gente querer corrigir o outro. A gente pode mostrar, pode dar exemplo, pode ensinar, mas a gente não pode corrigir o outro. Ele que se corrige. Assim como o outro também não pode corrigir a gente. Ele pode mostrar, ele pode conversar, ele pode falar. Mas só quem pode se corrigir é a gente mesmo. Outra frase para a gente pensar, né? Todas as respostas que eu preciso e que eu procuro estão dentro de mim. E aí até bate com aquela frase inicial da Joana, né? Homem aparência. A gente fica buscando tanta coisa lá fora para ser feliz e a felicidade está dentro da gente. Está na simplicidade, está nas coisas boas. Então, tudo que eu preciso, tudo que eu procuro, está em mim. E aí, sobre, assim, os desequilíbrios, né? Todo excesso esconde uma falta. E aí eu peguei alguns exemplos, tem muito mais, depois a gente conversa. Por exemplo, ter pet é bom? É, um bichinho de estimação, te faz companhia, super agradável. Agora, tratar o pet como filho é bom? Não, gente. Se a pessoa está tratando o pet como filho, olha para dentro, tem alguma coisa errada lá. O uso da tecnologia, o uso moderado é bom? Claro que, ó, nesse momento aqui de isolamento físico, estamos nós aqui fazendo essa reunião virtual. Tá bom, agora eu levanto todo dia, corro lá no Facebook, posto mensagem, posto no Instagram, pego todos os meus grupos do WhatsApp, posto mensagem, depois do almoço, posto. Gente, isso daí é uma dependência. E já existe até clínica de desintoxicação tecnológica. Então, a gente tem que olhar para a gente e falar, eu estou fazendo muito disso? Opa, deixa eu me analisar, me autoanalisar, para ver o que está faltando que eu estou compensando com essas atitudes. Ser carinhoso é bom? É. Mas beijar, abraçar, amassar, sufocar, gente, também não é bom. Porque aí é um conteúdo interno meu que está sendo posto para fora de maneira errada. Tem alguma coisa faltando, e aí, para compensar, eu saio abraçando e beijando todo mundo que eu vejo pela frente toda hora. Então, vamos olhar para dentro, vamos ver o que está faltando e vamos corrigir o que está faltando na gente. Alimentar-se é bom, além de ser preciso. Mas se eu começo a alimentar em excesso, eu vou ter outros problemas, vai desequilibrar a pressão, vai fazer um monte de coisa e não vai ser bom. Só que a alimentação é uma compensação para alguma coisa que está faltando. Então, vamos olhar para dentro. E assim como eu dei esses exemplos aí do excesso,
A escassez também é prejudicial. Se eu tenho um pet, mas eu não trato bem, não dou carinho, não dou o mínimo de alimentação, é uma escassez. Isso daí também faz mal. Para que eu tive? Para castigar? Então, se esse castigo me faz bem, opa, tem alguma coisa muito errada comigo, né? Não usar tecnologia para nada. Ah, tá bom, então eu vou viver fora do mundo, porque hoje em dia a gente precisa minimamente usar para algumas coisas. Não vou ser carinhosa com ninguém. Vou fechar a... Bom, então eu vou viver isolada, porque as pessoas começam a se afastar de mim e eu não vou ter vivência aqui. Não vou alimentar. Tá bom, então eu vou morrer. Vou começar a ter uma série de problemas. Então, o que a gente percebe com isso? Que os extremos tendem a ser prejudiciais. A gente tem que, na medida do possível, ficar ali com as situações harmoniosas. E quando a gente perceber que em qualquer dos itens a gente está pendendo para um dos extremos, faz uma autoanálise e começa a corrigir o motivador desse desequilíbrio. Que aí a gente vai parar de compensar. Bom, já falei do ego, que é a parte consciente, já falei do self, que é a parte inconsciente, e falta falar do inconsciente coletivo. O que é isso? É uma bagagem inconsciente que traz toda a herança da humanidade. Então, tudo aquilo que a humanidade já viveu e que a pré-humanidade já viveu, então, mineral, animal, hominal, homem das cavernas e tudo mais, tudo que já aconteceu está impregnado no inconsciente coletivo. Vamos botar aqui a última figurinha para facilitar. Ó, imagina assim, cada uma dessas partes aqui é um iceberg. Então, a parte de cima aqui é o consciente de cada um, a parte de baixo aqui é o inconsciente de cada um, e o mar que está ligando todo mundo aqui é o inconsciente coletivo. Por que dessa figura aqui? Porque tem alguns experimentos, né? O Jung fez muita pesquisa com o inconsciente coletivo. E tem algumas coisas que ele definiu e que foram até pesquisadas e comprovadas, e eu trouxe aqui 3 exemplos para a gente analisar, né? O Jung falou assim, a mulher, mesmo que ela está tendo filho pela primeira vez, não se ensinar para ela como é ser mãe, porque aquilo é nato dela. Aquilo vem desse inconsciente coletivo, vem da vivência que ela, naquela época lá não tinha as outras vidas, ele não abordou isso, né? Embora a Joana tenha falado que participou de todo o processo reencarnatório dele, ele não declarou explicitamente isso, né? Mas ele fala, isso daí é nato, existe um inconsciente coletivo que passa essa informação para a mulher e quando ela pega uma criancinha ali nos braços, ela sabe como cuidar. Outro exemplo, todo mundo tem aquela figura da divindade. Isso daqui está relacionado com arquétipos e depois com complexos. Se for o caso, em outro encontro eu falo disso. Mas todos nós temos aquela figura da divindade. Então ele falava, mesmo que a gente pegue uma tribo bem escondida lá no centro da mata, essa tribo vai ter a figura do divino dentro dela. E a figura vai ser através do pajé, através de alguma outra pessoa, através do Deus Sol, Deus Lua. Então, existe esse conceito de divindade. E aí vem um experimento, uma observação que foi feita. O Japão, ele é assim, né? Um conjunto de ilhas e tem várias ilhas isoladas pelo oceano. E aí os observadores foram em uma determinada ilha e começaram a observar os macacos. E eles observavam que os macacos se alimentavam das batatas doces que caíam na areia. Então, o macaco ia lá, pegava a batata doce e comia. Só que quando ele pegava a batata doce e comia, a casca da batata doce vinha com a areia. Então, ele colocava aquilo na boca e deve ser um sabor horrível, né? Junta a batata com a areia, então ele demorava ali para comer e para engolir. E os observadores ficavam observando isso. Aí, de repente, um macaquinho pegou uma dessa batata que estava ali no chão, com a casca cheia de areia, e passou num riacho, num riozinho que tinha ali perto. Ou seja, lavou a batata. E foi lá e comeu a batata com muito gosto, porque não tinha mais areia na casca. Os macacos observaram aquilo e, por imitação, foram lá e começaram a pegar a batata, lavar a batata e comer a batata. Aí os observadores olharam e falaram, nessa ilha está acontecendo isso. E nas outras ilhas, não.
Macacada ia lá, pegava batata com a casca para areia lá, comia. Aí eles começaram a observar que dia após dia, gradativamente, ia aumentando o número de macacos que lavavam a batata antes de comer. Quando chegou num número razoável, os pesquisadores das outras ilhas começaram a observar que os macacos de lá também lavavam as batatas, lavavam as cascas da batata. Que analogia que eu faço aqui? Que é importante a gente fazer o bem, porque a gente vai fazendo bem e isso vai para o espírito, vai para esse inconsciente coletivo, vai formando uma egrégora e as pessoas vão captando e vão incorporando isso em si e vão reproduzindo. Por outro lado, se eu fizer o mal, o outro faz o mal, é esse mal que vai se alastrar. Então, quanto mais bem eu fizer, mais bem eu vou impregnar a mim e vou impregnar a todos. Já está terminando aqui, que eu já estou vendo que o horário está avançado, né? Isso. No inconsciente coletivo, encontram-se arquivados toda a história da humanidade, os diferentes períodos vivenciados, abrindo pequeno espaço ao inconsciente individual, encarregado dos registros atuais, desde a concepção até a atualidade. Então, para finalizar aqui, né, o encontro com o nosso inconsciente, ele é doloroso. Por quê? Porque as emoções dolorosas, os confrontos que a gente não conseguiu vivenciar, estão guardados lá dentro. Só que a gente precisa se confrontar com eles para a gente evoluir. Se porventura eu vivenciei alguma coisa boa e eu esqueci, o que acontece mesmo? Aquilo está guardado no meu inconsciente. Mas quando eu encontro a minha amiga que vem e lembra daquela viagem que a gente fez, que legal, essa informação do inconsciente vem para o consciente, mas não me traz prejuízo, porque é uma informação boa. Agora, aquela informação que me traz prejuízo, que me traz dor, está guardada lá. E é essa que eu preciso trabalhar. E aí, para encerrar de uma forma boa, 2 frases aqui da Joana, né? Ó, ninguém se encontra física uma finalidade superior. O ser é produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que dormem na latência, aguardando o meio propício para se manifestar. Etapa a etapa, passo a passo, são realizados os progressos que se fixam mediante os hábitos que se incorporam à individualidade, que resulta do somatório das vivências de muitas reencarnações. Então, a gente precisa confrontar com isso para vivenciar e para evoluir. E essa também é do livro Vida, Desafios e Soluções. E a última frase, que é do Homem Integral. A aquisição da verdade amadurece. Elege e habitua a força libertadora, pois que somente há liberdade real se essa decorre daquela que torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Então, mesmo que esse confronto traga dor, a gente precisa se confrontar para superar essa dor. Esse material aqui eu vou mandar para a Luz manda para vocês, e eu elenquei aqui a série psicológica de Joana de Ângeles, que aborda todos esses assuntos. Eu espero ter despertado em vocês a vontade de se autoconhecer, e se eu puder ajudar com alguma coisa, esclarecer alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada. Olá, querida, com certeza abriu muitas janelas, colocou muitos pontos de interrogação e alguns entendimentos. Por exemplo, a gente pode um dia fazer um paralelo, alguém, ou você, ou outro que vá conversar, o porquê da reencarnação, né? O que a reencarnação é importante olhando dessa forma, né? Quem gostaria de fazer, muito obrigada. Nós vamos pincelando em alguns momentos. A semana que vem nós vamos ter a Beth conversando, que também tem um enfoque psicológico, ela vai pegar um outro tema, mas essa coxa de retalho ela vai se construindo,
porque nós temos que adquirir conhecimento, nós temos que buscar o equilíbrio, né? Vamos lá, quem quer acrescentar, questionar, colocar algum exemplo, abre o microfone e fala seu nome. Nós temos ainda alguns minutos. Luz, boa noite. Nestor. Vamos lá. Oi, Maria Aparecida, bela apresentação, tá? Bela aula, ok? Eu vou fazer duas perguntas para ela. Não sei se eu vou colocar ela numa fria ou se ela vai ter a possibilidade de dar um grande entendimento para a gente. Ego ou o self, onde se coloca a fé e as crenças limitantes? Tá. Aí vale a pena a gente marcar um bate-papo só sobre isso. Porque a fé, desde que ela seja raciocinada, ela cresce, ela faz com que a gente evolui. Agora, aquela fé cega, ela vai desencadear uma série de complexos, ela vai, assim, limitar o nosso desenvolvimento, né? Então, existe o mito da fé, que se a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que ver quais são os mitos que orientam também o nosso desenvolvimento, quais são os arquétipos, e dentre eles, aí existe o arquétipo de Deus, e tudo isso é um conjunto muito maior, e se ele usado de maneira adequada, ele vai propiciar a nossa evolução, e se ele for usado de maneira inadequada, ele vai colocar mais coisa no nosso baldinho ali do inconsciente. Então, eu acho que vale a pena até a gente marcar um bate-papo sobre isso e explorar mais esses itens da fé ou não. Mas tudo que a gente faz com equilíbrio tende para o nosso crescimento. Se a gente pender ali para os extremos, aí começa a complicar a nossa evolução. Não sei se foi suficiente, se você quer complementar com alguma coisa. Eu até iria ter um pouco mais longe, mas a gente não tem tempo, né? Porque você também pode falar da fé coletiva, não é? Tá bom? Uhum. E Aquela aí, se a gente entrar nesse aspecto, a gente pode até falar da neurose e da neurose coletiva. Porque quando a fé ela é cega, ela desencadeia a neurose. Essa neurose pode ser uma neurose coletiva. Que aí é aquilo, né? O pastor leva todo mundo lá para a fazenda e todo mundo se mata, e todo mundo vai e se mata, porque o pastor falou que é para conseguir a salvação. Então, esse assunto ele vai desenrolando, né? Mas eu acho muito interessante. Eu acho que a gente pode marcar um bate-papo com isso, sim. Legal, obrigado. É isso aí, vamos intercalando. E o importante que eu entendo é que nós colocamos esse tema relacionado com a espiritualidade. Nós somos espíritos reencarnantes, somando e entendendo tudo isso que ela estava falando com outras palavras. Os vocabulários são outros, mas é uma somatória. E aí, quando o doutor Anselmo vira para a gente, quando a gente chega lá com o baldinho que foi a gota d'água, né? A gente chega para o doutor Anselmo, ele fala: vai dar tudo certo, calma. Ele está mostrando para a gente que tem essa ação, esse entendimento, esse a gente se perceber. Então, é um processo muito bonito. Gente, mais alguém acrescentar alguma coisa? Maria Aparecida, boa noite. A Nelly que está falando. Boa Olá. noite. Boa noite. Pelo que eu entendi, o seguinte: o caos da vida humana é justamente o inconsciente com o consciente. Por quê? O inconsciente ele retém todas as informações, ok, né? E você está no dia a dia, consciente. Então, você mesmo falou, quase no finzinho, que muitas vezes as lembranças, ou sei lá, aquelas coisas que ficam, as doloridas, elas acabam interferindo no consciente. Amiga, qual é a fórmula para equilibrar toda essa bandalice de sentimento? É exatamente a gente se conhecer, porque esse caos ele vai existir. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Somente quando a gente estiver em mundos melhores, onde existe só a bondade, só o amor, é que esse caos vai deixar de existir. Mas como a gente está aqui, a gente é a imagem e semelhança de Deus,
Então, a gente tem que ter uma concentração e uma mentalidade tal para não se deixar se perturbar por esse caos, porque o caos vai existir. Quanto mais eu me perturbar por ele, mais distante de Deus eu vou ficar, mais eu vou me sintonizar com as energias inferiores, e aí isso vai se comunicar do meu consciente para o meu inconsciente e para o inconsciente coletivo, e vai se conectar com essas energias inferiores e vai começar a prejudicar a minha vida. Quanto mais eu me conectar com Deus, com os espíritos elevados, aconteceu aquilo, eu respiro, eu choro, se for o caso, mas eu falo, não vou xingar, não vou sair esmurrando ninguém, mas eu vou me conectar com Deus, com os espíritos positivos e vou elevar. Por isso que uns andam mais e outros andam menos na jornada evolutiva. Se a gente pensasse assim, ó, Deus fez o mundo e colocou todo mundo ali na linha de largada. Todo mundo vai chegar no final no mesmo momento? Não, porque uns vão dar mais atenção para o caos, outros vão parar para se bater, e poucos vão ser aqueles que vão andando centrados em si. E esses que vão centrados em si, fazendo bem, vão chegar na frente, vão lá para a linha de chegada primeiro. E aí saem daqui e vão para outro mundo. E assim sucessivamente. E assim vão surgindo outros mundos também. Porque os outros irmãos que ainda estão no processo anterior, eles precisam de outros mundos para evoluir. Então, esse ciclo vai sendo infinito, né? E aí, só para fazer um gancho, acho que com a palestra, que eu não lembro se foi o Nestor que deu, que falou dos anjos guardiões, dos nossos espíritos protetores. Então, se a gente vai nesse processo de evolução, a gente caminha para ser um desses, né? Por isso que a gente precisa centrar, se autodescobrir, para a gente conseguir chegar lá mais rápido, né? Muito bom, muito bom. E fazendo um gancho aqui, Nelly, vamos estudar o capítulo do Evangelho do bem sofrer e do mal sofrer, né? Porque eu vou registrar em mim o aprendizado de eu não preciso sofrer, né? Eu vou aprender com essa lição. Gente, o tema é longo, é muito gostoso. Vamos dar continuidade aos nossos encontros. Muito obrigado, Maria Aparecida. Mas a gente precisa encerrar. Vamos ter... O importante, eu acredito, é instigar a todos nós a estudar. Abrir o nosso leque de conhecimentos. E aí eu vou selecionando o que me é útil, o que não é. Tem conhecimento que eu não estou pronto para entender, mas eu coloquei lá. Em algum momento, nossa, eu ouvi, alguém falou, e a gente vai crescendo. Gratidão, amiga, por somar a nossa equipe. Deus abençoe. Amém a todos nós, agradeço a oportunidade, e se vocês quiserem, eu marco outro bate-papo para a gente discutir isso, a gente pega desde o começo, ou outro assunto para a gente ampliar as conexões. Muito obrigada. A gente já tem a programação de novembro, e aí a gente vai precisar conversar, definir quantos encontros a gente vai fazer no mês de dezembro, como que a gente vai fazer, mas teremos muito tempo, iremos agendando e intercalando. Quem gostaria, hoje nós temos que fazer uma prece de muita gratidão, né? Por ampliar, por abrir o nosso leque de conhecimento. Quem gostaria de fazer essa prece hoje? Dizendo obrigado, Pai do Céu. Quem gostaria? Posso pedir? Quem? Luzia, eu gosto do seu jeito simples. Gosto muito da sua maneira simples de falar. Você fala com o coração. E eu sempre gosto de salientar o exemplo que a Luzia traz para mim. Pela idade dela, seria normal ela estar acomodada. E quando ela chegou para a gente no departamento de ensino no primeiro ano, toda assim, preocupada, eu não vou conseguir. Ela entrava no grupo, me ajuda a encontrar o capítulo no livro, e ela já está
estudando, está trabalhando, está se modificando. Então, eu gosto muito do seu jeito simples de falar com a gente. Obrigada, Luzia, pelo exemplo. Você abre o seu microfone. Eu só tenho que agradecer. Eu acho que eu sou uma pessoa iluminada, porque na minha idade, para mim fazer o que eu estou fazendo, é uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Obrigado a todos pela oportunidade. Maria Aparecida, você é minha companheira na sala de passe. Que bênção! Deus te proteja muito, muito, muito. Que aula maravilhosa. Muito obrigada. E muito obrigado, Luz, pela oportunidade que você dá, que você ter aberto esse grupo tão maravilhoso. Isso é olha, acho que veio tudo para contribuir, sabe? Essa epidemia que a gente... foi muito bom tudo. Então, eu só agradeço mesmo. E obrigado por tudo. E vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E graças a Deus por mais essa oportunidade. Obrigado. Gratidão, amiga, gratidão a todos que aqui estão, porque unidos a gente constrói essa egrégora de esperança, de sabedoria, de capacidade de sermos melhores, de praticar os ensinamentos de Jesus. Então agora nós vamos lembrar da nossa água, que a equipe amorosa do Dr. Anselmo, fluidificando as águas, iluminando na sala de passes, elevando as mãos, sentindo a energia entrando pelos nossos dedos, e a equipe amorosa do Dr. Anselmo nos coloca, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, no coronário, e lentamente descendo as mãos pela frente, no nosso chakra frontal, entre os olhos, na garganta, laríngeo, descendo no cardíaco, na parte digestiva, o gástrico e o esplênico, e o básico, soltando as mãos, respirando fundo, espreguiçando. Ai, que gostoso! Gratidão, amigos, alegria, porque estamos na oportunidade de desenvolver o nosso conhecimento e colocar em prática. Então, que o Dr. Anselmo, como ele fala, né, ele tem que prestar contas com os superiores dele, né? Não é isso que ele fala no encerramento da tarefa? Então, quando ele estiver passando aqui, que ele está vendo as coisas que a gente anda fazendo, ele vai falar: os meus meninos estão jóia. Um abração, gente. Muito obrigada por mais este encontro. Valeu. Tchau. Até.